Quando a gente fala sobre mobilidade nas cidades, eu acredito que seja um erro tratar o carro como um vilão. O carro não é o vilão. O carro é uma invenção revolucionária que te permite sair de um lugar a outro lugar de forma segura, relativamente rápida, independente da topografia, do clima. Hoje você pode fazer isso escolhendo a temperatura daquele ambiente, escutando a música que você quiser. Enfim, as tecnologias, né, em torno do carro vão avançando cada vez mais e a principal delas talvez seja a mudança da matriz energética de um motor de combustão para um motor elétrico. Esse é um dos grandes problemas do carro, o uso excessivo de combustível para mover uma máquina muito pesada que proporcionalmente carrega poucas pessoas. Agora, o que eu acho sim é que a gente deveria tratar o carro como um privilégio. E é nesse sentido que a maioria das políticas públicas das principais cidades ao redor do mundo estão tratando o automóvel individual. Principalmente quando a gente está falando das áreas mais centrais de grandes cidades, que são áreas extremamente congestionadas de veículos individuais, de meios de transporte de todas as maneiras. Uma crítica muito feita ao carro, com razão, é que ele ocupa uma área muito grande para levar proporcionalmente poucas pessoas. Já circulou o mundo aí imagens que mostram um carro, tanto que ele ocupa e quantas pessoas ele leva, e isso proporcionalmente a um ônibus ou a bicicletas e por aí vai. E de fato, nesse sentido, não há nenhuma dúvida. O carro contribui para mais trânsito e também, além dele ocupar pouco, proporcionalmente muito espaço na via circulando, né, e no trânsito, ele também ocupa muito espaço quando ele está parado. E esse é um questionamento, ou melhor, é uma consciência que é bem recente, por sinal, e que a gente deveria ter tido ela há muito tempo, talvez, de que a gente está ocupando um espaço público, porque a rua de fato é pública, com um veículo particular. Então, quando você pega o seu carro, ou sua moto, o que seja, e para numa vaga ali na rua, você está literalmente se apropriando no espaço público com uma propriedade privada, que é aquele seu veículo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar o carro. E aí, entendido ele como um privilégio, uma forma de você diminuir esse uso intensivo demais, principalmente nas áreas centrais das cidades do carro, é começar a colocar restrições. Restrições monetárias, por exemplo, pagar para entrar numa determinada área da cidade com seu veículo individual, o que muitas e muitas cidades já estão fazendo, ou então simplesmente não permitir que se entre em determinadas partes da cidade com seu carro. É o que muitas cidades também estão fazendo. É uma política mais radical, mas que muitas vezes é necessária. Então, você cria uma área enorme da cidade ali, geralmente áreas mais centrais, em que não pode se entrar de carro. Você para o carro no perímetro dessa área. Muitas vezes a gente faz edifícios garagens, você deixa o seu carro ali. Muitos deles já têm uma bicicleta ali, às vezes até elétrica, para você pegar, seja por aluguel, ou às vezes há cidades que fazem trocas, assim, de você deixa o carro sem pagar nesse edifício garagem, e você pode pegar uma bicicleta elétrica ali, né, e alugar uma bicicleta elétrica para circular nesse ambiente. Ou, de repente, o contrário, você paga para estacionar o carro, mas você pega uma bicicleta elétrica ali de forma gratuita. Enfim, há políticas que criam zonas de baixa emissão de poluentes. Então, se você tem um veículo que polui, como um carro a combustão, você não pode entrar. Ou melhor, você até pode, mas você tem que pagar um valor, muitas vezes altíssimo, absurdo, assim, o que rechaça, né, dificulta pelo menos as pessoas utilizar um carro a combustão ali. Agora, se você tem um veículo elétrico, um carro, né, ou uma bicicleta, um veículo que não polui, você pode circular à vontade nessas áreas. Então, enfim, o que tem sido feito é dificultar um pouco, colocar restrições a esse uso privilegiado do seu veículo, principalmente o carro a combustão. Que é verdade que vem mudando isso, né? A gente cada vez mais tem visto carros elétricos aí, espera-se que em pouco tempo a maioria dos carros vão ser elétricos, o que já muda bastante a questão da emissão de poluentes no ar. Por sinal, estima-se que aproximadamente 75% da poluição do ar nas cidades ao redor do mundo seja causada pela queima de combustíveis fósseis. Certamente os carros têm um papel enorme nisso, provavelmente a maior parte dessa emissão de poluentes vem dos carros. Né? Então esse é um dado para ficar atento, ainda que, de novo, isso vem mudando rapidamente. É variável de lugar para lugar do mundo, no Brasil vem mudando lentamente, em outros lugares vem mudando, mas com maior velocidade. Bom, só para ilustrar um pouco melhor esses aspectos, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. A gente vê aí no eixo vertical a quantidade de combustível utilizado anualmente per capita
nessas cidades que mostram nesse gráfico. E no eixo horizontal, a gente vê a densidade de pessoas por hectare. Ou seja, um gráfico que relaciona a densidade das cidades ao uso de combustível, né, queima de combustível fóssil. E a gente consegue distinguir claramente nesse gráfico, por essa curva que ele forma, que as cidades com menor densidade gasta-se mais combustível para deslocar e, claro, o oposto, as cidades com maior densidade gasta-se menos combustível para deslocar. Uma coisa que fica muito evidente nesse gráfico também é que o modelo de urbanismo de certos países, de certas regiões do mundo, estão diretamente relacionadas a essas questões. Por exemplo, as cidades que estão no topo do gráfico, com menor densidade e, consequentemente, com mais gasto de combustível, são, em sua grande maioria, cidades dos Estados Unidos, do Canadá ou da Austrália, que são países que têm modelos de urbanização muito parecidos, né? Esse modelo de cidades espraiadas, ou seja, cidades que crescem muito horizontalmente, né, e que têm baixas densidades. O Brasil segue esse modelo mais ou menos desde meados do século XX. Esse é um dos motivos pelos quais o Brasil tem baixíssimas densidades também e, consequentemente, muito gasto de combustível para se deslocar no espaço urbano. Quando a gente chega mais ou menos no meio do gráfico, cidades de densidade mais média, a gente percebe que são cidades da Europa. Consequentemente, o gasto de combustível é menor. E no extremo, né, na extrema direita desse gráfico, que a gente vê as cidades com maior densidade, e muitas delas hoje estão localizadas no leste asiático, a gente vê que são cidades que têm um menor gasto de combustível per capita. Então, uma relação claramente direta entre gasto de combustível para deslocamento e a densidade das cidades. Agora dá uma olhada nesse outro gráfico. Ele é muitíssimo parecido com o gráfico anterior. A diferença, ele é um gráfico que mostra a densidade das cidades também. A gente identifica o mesmo grupo de cidades, né, as menores densidades nas cidades dos Estados Unidos e de países com urbanização parecida. Cidades da Europa que tendem a ser mais densas, né, aquela urbanização um pouco mais compacta, que lembra em alguns aspectos as cidades medievais, né, pré-revolução industrial. E, de novo, no extremo direito do gráfico, as cidades mais densas, mais compactas, né, algumas delas estão no leste asiático. Agora, diferentemente do gráfico anterior, que mostrava no eixo vertical o consumo per capita de combustível, esse gráfico ele é um pouco mais abrangente. Ele mostra o gasto energético, que vai além simplesmente do combustível fóssil. Vocês podem reparar, eu não sei se dá para ver na imagem, mas ele está mostrando uma medida em joules, né? Ele está mostrando em megajoules, então é o consumo de energia. Então vai envolver tanto o combustível fóssil, como o gasto também com veículos elétricos, como inclusive esforço que as pessoas fazem para se deslocar, seja a pé, seja numa bicicleta, num patinete, o que seja, né? Então é um gasto de energia de uma forma mais ampla. E o importante, comparando com o gráfico anterior, é que a gente vê que não faz muita diferença. Precisa-se de mais esforço, né, de mais energia para gastar para se deslocar em cidades que são muito espraiadas, muito horizontalizadas, né? E aí não confundir verticalização com isso. A gente pensa assim, poxa, mas as cidades dos Estados Unidos têm tantos prédios enormes, tão grandes, e ainda assim são cidades espraiadas? Sim. Até porque geralmente os prédios concentram nas áreas mais centrais, né, em áreas mais comerciais, principalmente. O modelo de urbanismo dos Estados Unidos e de outros países que têm um modelo parecido, concentra muitas habitações nos subúrbios, áreas enormes de subúrbios, que tem aquelas casas, né, com terrenos grandes, com grama, com muitos carros na garagem. Essa sim é uma crítica ao automóvel, mas aí a culpa talvez não seja do automóvel em si, mas sim dá um descaso com a organização do espaço urbano e uma atenção muito grande ao automóvel e a esse modelo de deslocamento pelo automóvel em detrimento de tudo mais. Essa sim é uma crítica que já é feita há pelo menos 60 anos ou mais, na verdade, e que até hoje é uma crítica muito forte, principalmente para essas cidades muito espalhadas, né? Você constrói casas muito afastadas, bairros inteiros, muitas vezes não tem nenhum serviço nesses bairros, você tem que comprar um pão na padaria, tem que pegar o carro e deslocar quilômetros e quilômetros e quilômetros para comprar esse pão na padaria.